pessoal, sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Cálculo 1 do curso de Licenciatura em Matemática EAD do campus São João dos Patos. Hoje a gente vai dar continuidade à unidade 2 e vamos falar sobre limite e continuidade. Lembrando, que nós já falamos o estudo dos limites, fizemos 4 partes. E a quinta parte, para poder fechar essa unidade, é exatamente trabalhar sobre o limite e continuidade de funções. Vamos inicialmente falar da definição de continuidade de funções. Seja f uma função definida em um intervalo i, com o a pertencente a este intervalo i, dizemos que f é contínua em a se o limite de f de x quando x tende a A for igual ao f de A. Ou seja, toda vez que você tiver o limite de uma função e você puder trocar a função pela tendência e não tiver nenhum problema, essa função é caracterizada uma função contínua. Vamos dar um exemplo, por exemplo, os polinômios, A gente sabe que tem propriedade de polinômio lá, a gente já mostrou isso. Quando você quer calcular o limite de um polinômio, é simplesmente calcular o p de a. Não é isso? Então, isso caracteriza que o polinômio ele é uma função contínua. Tá bom, pessoal? Não só em um determinado ponto, e sim o polinômio é contínuo em todos os pontos. Ok? Em decorrência da definição, as condições a seguir devem ser satisfeitas para que a função f seja contínua em A. Então, vamos citar 3 condições, tá, pessoal? Primeira condição, tem que existir o f de A. Segunda condição, tem que existir o limite de f de x quando x tende a A. E a terceira condição é quando a primeira e a segunda se igualam, Ou seja, é quando você tem o limite de f de x quando x tende a A igual ao f de A. E aí você pode se perguntar, e se não ocorrer isso? Tá? Quando não ocorre, caso os itens 2 e 3 não sejam satisfeitos, a função é dita uma função descontínua no ponto A. Tá? Então, para ela ser descontínua, pessoal, ela tem que existir o f de A, porém, tem que acontecer 2 coisas não podem acontecer. Ou o item 2 tem que falhar, ou seja, não tem que existir o limite da função no ponto, ou então o limite da função no ponto pode até existir, mas ele tem que ser diferente da função no ponto. Ok? Então, propriamente dito, a gente pode ter funções contínuas e também funções descontínuas. Ok? Primeiro exemplo. Verifique se a função a seguir é contínua no ponto dado. Então, nós temos aí uma função f de x, onde essa função está caracterizada por x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, se o x for menor do que 2, e vai estar caracterizada por x ao quadrado se o x for maior ou igual que 2 no ponto x igual a 2. Então, o que nós temos que entender? Os nossos 3 itens. Primeiro, tem que existir a função no ponto. Então, o primeiro item tem que ser satisfeito. Então, primeiro ponto foi satisfeito, porque existe o f de 2. E se a gente for calcular o f de 2, eu estou dizendo que o x é 2. O x é igual a 2, eu tenho que usar a função quadrática. Ou seja, 2 ao quadrado, que é 4. Então, o primeiro item, ok. O segundo item tem que existir, pessoal, a função, tem que existir o limite da função, tá? E tem que ir para o mesmo valor do f de 2. Para você fazer isso, para a gente mostrar que existe o limite da função, vamos calcular o limite da função tanto pela esquerda como pela direita, tá bom? Então, primeiro passo. Então, aqui, já vou colocar assim. Também existe o limite de f de x quando x tende a 2, tá?
de fato. Agora vamos mostrar por que existe. Vamos primeiro fazer o ponto à esquerda. Então, vamos fazer a direita, quando x tende a 2 à direita, de f de x. Pessoal, quem é a função que está à direita? Quem é a função quando a gente toma um x à direita de 2? Então, se eu tomo um x à direita de 2, o meu x é maior do que 2. Então, é por aqui. Então, é x ao quadrado. Portanto, fica o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado. Como x ao quadrado é um polinômio, é só substituir. Então, fica 2 ao quadrado, que é 4. Fiz pela direita. Agora, vamos fazer pela esquerda. O limite quando x tende a 2 pela esquerda. Se o x tende a 2 pela esquerda, pessoal, é porque o meu x ele é menor do que 2. Então, a gente fica com o limite. Quem é a função f? É a função racional. É a função x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Eu não posso aplicar direto, porque se a gente aplicar direto, fica 2 ao quadrado, que é 4 menos 4 dá 0, e embaixo fica 2 menos 2, que é 0. Então, vai dar 0 sobre 0, que nós já sabemos que isso é uma indeterminação. Portanto, a gente vai aplicar bem aqui um produto notável. Então, limite quando x tende a 2. Quem é esse x ao quadrado menos 4, pessoal? Isso nada mais é do que x mais 2 vezes x menos 2, não é isso? Já fizemos diversas vezes essa conta. Vamos cancelar o x menos 2 de cima e de baixo. Então, aqui para a gente resulta no limite quando x tende a 2 de x mais 2. Portanto, é só fazer a troca agora. 2 mais 2, que é 4. Ou seja, ó, realmente, né, existe o limite de f de x quando x tende a 2, e esse limite, até colocar aqui, ó, ele vale 4. Ok? Porque os limites laterais foram iguais a 4. Aí, o terceiro item foi satisfeito, né? Que foi a gente pegar o limite da função quando x tende a 2 e ele é igual ao f de 2. Porque ó, no item 1 deu 4 e no item 2 também deu 4. Conclusão, logo f é contínua em x igual a 2. Ok, pessoal? E para ser mais incisivo, tá? O único ponto desta função que você tem que analisar, que é um ponto problemático, pessoal, é exatamente o ponto em que muda de função. Ó. Exatamente no 2, onde você sai de uma função racional para uma função quadrática. E essa função racional, ela também já tinha problema exatamente no 2. Fora isso, tá? Tirando o 2, essa função racional não tem mais problema e a função polinomial ela também não tem problema. Então, a gente pode até garantir que esta função ela é contínua em todos os reais, tá? Porque o único ponto problemático era o 2, mas nós mostramos que no 2, ela, embora troca de função, mas ela não tem buracos, ela não tem saltos, tá? Então, basicamente é isso, viu, pessoal? Se a gente fosse representar, só para você entender, eu quero representar isso aqui graficamente. Graficamente é porque você teria aqui, para x menor do que 2, você viria com uma reta crescente. Tá? Você viria com uma reta crescente. Aí, quando chega aqui no x igual a 2, aí você vem com a parábola. Aí ela pega e faz isso. Ó. Ela vem com a reta, depois sobe para a parábola. Tá? Então, aqui é essa função racional e daqui para cima é essa parábola. Tá? E aqui acontece exatamente no ponto, quando você vai analisar aqui no eixo, né?
você analisa aqui exatamente no ponto x igual a 2. Exatamente no x igual a 2. Letra B. Nós temos aí a função g de x, que é igual a 2x2 menos 3x mais 2, se o x maior que 1, 2 se o x igual a 1, e temos a função racional x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, se o x for menor que 1. Então, se eu quero mostrar que ela é contínua, eu tenho que primeiro mostrar que o g de 2, que o g de 1 existe, né? Porque o ponto em questão aqui é 1. O g de 1 existe, ó. Para x igual a 1, vale 2. Então, aqui, ok. No segundo item, eu tenho que mostrar que existem os limites laterais, tá? E que esses limites laterais é igual ao g de 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o limite de g de x quando x tende a 1. Como eu tenho que analisar a esquerda e a direita, vamos analisar primeiro a direita. Então, fica limite quando x tende a 1. Se é direita, é porque a função é essa aqui de cima. Ó. É esse polinômio, porque o meu x é maior que 1. Então, fica 2x2 menos 3x mais 2. Então, fica 2 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. Aqui fica 2, mais 2 daqui dá 4, menos 3 daqui dá 1. Aí, opa! O que você já notou aqui, pessoal? Que o limite lateral pela direita deu 1, já está dando diferente do g de 1. Eu preciso continuar, encontrar o pela esquerda, e depois da esquerda mostrar, não preciso mais, ó, tá? Então, aqui já furou. Então, ó, logo, G é descontínua em x igual a 1. Qual a justificativa? Pois o limite de g de x, quando x tende a 1 pela direita, já deu diferente do g de 1. Acabou. Não tem mais o que você continuar aqui, tá? Propriedades. Vamos falar das propriedades das funções contínuas. Primeira propriedade. Se f e g são contínuas no ponto A, então f mais g, f menos g, f vezes g e f sobre g se o g for diferente de zero, todas essas operações continuam sendo contínuas no ponto A. Bom? Segundo, se f e g são contínuas no ponto A, então a função composta f, a fog e a gof, lembrando o que é fog e o que é gof, tá, pessoal? O que é fog é a f de g de x, e o que é gof é a g de f de x. São funções compostas, né? Então, essas funções compostas são contínuas no ponto A. Então, se você tem duas funções que são contínuas naquele ponto específico, se você fizer as composições dessas funções, elas continuam sendo funções contínuas. 2. Verifique se a função a seguir é contínua em R. Letra A. Nós temos aí, pessoal, f de x igual a 1 menos x dividido por x, se x diferente de zero, e seno de x, se x igual a zero. Então, o que nós temos que fazer primeiro, pessoal? Nós temos que calcular, obviamente, o f de zero, que é o ponto em questão. Tá? Observe que em nenhum momento ele só está perguntando se a função é contínua.
Então, qual é o ponto problemático aqui? Você já enxerga que o ponto problemático aqui é o zero, porque se você calcular o f de zero, aqui em cima, ó, dá problema, porque aqui em cima não dá, é por isso que ele faz a diferença, que o x não pode ser zero, o zero só pode ser calculado dentro do seno. Então, o f de zero vai ser calculado exatamente aqui, ó, onde permite. Então, vai ser o seno de zero. Mas o seno de zero é zero. Então, aqui existe o f de zero. Segundo ponto, temos que verificar se existe o limite. Então, para isso, vamos calcular os laterais. Tá? Aí você pensa comigo, pessoal. Se a gente vai calcular os limites laterais, tanto faz calcular pela esquerda ou pela direita, a função é a mesma, é essa função aqui. Então, a gente já pode calcular com x tendendo a zero, sem se preocupar se é a esquerda ou se é a direita, porque a função é a mesma. Tá bom? Então, vamos atrás do limite de 1 menos o cosseno de x, ok? 1 menos o cosseno de x sobre x quando x tende a zero, tá? Que é em cima do problema, em cima do ponto problemático, que é exatamente o zero. Novamente, se a gente substituir direto, vai dar indeterminação 0 sobre 0. Então, a gente precisa ajeitar essa expressão. Eu vou fazer aqui essa expressão antes de continuar. Vou botar assim. Note que 1 menos o cosseno de x sobre x, a gente vai fazer isso. Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 1 mais cosseno de x. 1 menos o cosseno de x. Aí eu vou multiplicar por 1 mais o cosseno de x. A gente vai fazer a mesma técnica que a gente utiliza para racionalizar quando a gente está mexendo com radical. Aí, x vezes 1 mais o cosseno de x. Aqui fica quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Ok? Sobre, aqui embaixo você deixa assim, x vezes 1 mais o cosseno de x. Não vamos desenvolver isso aqui. Aí, por propriedade trigonométrica, pessoal, 1 menos o cosseno ao quadrado de x, isso aqui é seno ao quadrado de x, sobre x vezes 1 mais o cosseno de x. Pronto, feito isso, a gente volta para substituir. Então, fica limite, quando x tende a zero, essa expressão 1 menos cosseno de x sobre x, está lá, ó, é seno ao quadrado de x, dividido por x vezes 1 mais o cosseno de x. Como esse cara está ao quadrado, está dizendo que é seno vezes seno. Eu vou botar um seno associado com o x e o outro seno associado com 1 mais o cosseno de x. Portanto, vão ficar o seguinte. Limite. E aí, como são dois, a gente separa em dois limites. Então, seno de x, peguei já um seno, sobre x, quando x tende a zero, vezes, agora eu vou pegar um outro seno, o outro seno de x, dividido por 1 mais o cosseno de x, com x tendendo a zero. Esse cara aqui, pessoal, nós já sabemos, é o limite trigonométrico fundamental, é 1. E esse outro aqui, você pode calcular. O outro aqui fica seno de zero. Tá assim, fica 1 do primeiro, aí seno de zero mais 1 cosseno de zero. O seno de zero é zero, o cosseno de zero é 1. Então, e esse 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa. Então, fica 0 dividido por 1 mais 1, portanto, 0. E aí, o terceiro item é fazer o comparativo, mas já está feito, porque nós acabamos de mostrar que o limite, quando x tende a zero,
da função é idêntico ao f de 0, porque o limite da função a gente viu que deu 0 e o f de 0 a gente viu que deu 0. Tá? Então, conclusão, logo f é contínua em x igual a 0, portanto, em R, certo? Porque o único ponto problemático era o 0. Se nós mostramos que no ponto problemático ela é contínua, nos outros pontos que ela não tem problema, ela vai ser contínua. Portanto, ela vai ser contínua em todos os reais. Letra B. Na letra B, pessoal, vamos só fazer um lembrete, já que a gente está colocando a letra B com módulo. Então, observe que f de x é igual a 1 menos x sobre x menos 1, se o x for diferente de 1, e 1 se o x for igual a 1. Então, o que é que nós vamos fazer aí na letra B? Nós só temos que melhorar essa questão aqui do módulo, antes de fazer qualquer coisa. Então, vou botar assim. Lembre que, o que é que nós temos que lembrar? Que o módulo de x menos 1, ele vai ser o próprio x menos 1, se o x for maior ou igual que 1, e vai ser menos o x menos 1, e esse menos x menos 1, se a gente fizer a conta, ele é 1 menos x, se o x for menor do que 1. Então, a minha função ela pode melhorar. Então, ela fica assim, a função. Já que eu tinha dito aqui no x igual a 1 e fiz essa ressalva do diferente, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, aqui não é 1 menos x dividido. Vou dividir pelo próprio x menos 1. Tá? Se a gente dividir x menos 1, 1 menos x por x menos 1, pessoal, se a gente colocasse aqui em cima o menos em evidência, ficava menos x menos 1. Então, você vai observar que aqui vai dar menos 1. Só que se eu estou usando x menos 1 no lugar do módulo, é porque meu x é maior ou igual que 1. Só que o igual já está incluso aqui, então eu só vai pegar o positivo. Ou só o maior que 1. Continuando. Se o x for igual a 1, aí a gente já utiliza o que a gente já vinha trabalhando, né? Ó, se for 1, é porque o x é 1. Então, fiz o x maior que 1, x igual a 1. Agora vamos ver o x menor que 1. Quando é que vai ser o x menor que 1? Se eu pegar exatamente o 1 menos x. Então, o que está dizendo a função? É 1 menos x dividido pelo módulo. Mas se eu substituir o módulo pelo próprio 1 menos x, então isso aqui são duas coisas iguais, que é 1. Mas se eu tomei 1 menos x, é porque meu x era menor que 1. Aí você já observa que está dando funções constantes. Então, a minha função f, só para você olhar graficamente, está acontecendo exatamente, pessoal, isso. Graficamente é isso. Ó. Aqui nós temos o eixo x, o y. Aí aqui nós temos o ponto 1. Tá? Aí nós temos o seguinte, aqui vai estar aberto. Se o x for maior do que 1, é porque a gente vem no menos 1. Se o x for menor do que 1, aí eu venho com 1. Então, aqui eu posso fazer exatamente isso. Ó. Passando no 1. Aí aqui embaixo, aberto, no menos 1. Ó. Então, observa. Se você fizer o x encostar em 1 pela esquerda do 1, o limite é 1.
Mas se o x vier pela direita de 1, ó, o limite já é menos 1. Então, o que você observa aqui? Ó? Note que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é diferente do limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Então, esse cara aqui pela direita está dando menos 1 e esse aqui está dando 1, tá? Então, logo, f é descontínua em x igual a 1, tá? Resumindo, ela é contínua em R? Não. Em R, não. Em todo R, não. Ela é contínua em todo R, tirando exatamente 1, tá? E observe que o f de 1 existe, né, pessoal? Porque o f de 1 é 1. Ok? Terceiro, determine o valor de A para que a função f de x igual a tangente de x sobre 2x, se x igual a 0, e cosseno de A se x. Determine o valor de A para que a função f de x, que é igual a tangente de x sobre 2x, se o x for diferente de 0, e cosseno de A, x for igual a 0, seja contínuo em x igual a 0. Então, o que ele quer aqui? Ele já está dizendo que a função é contínua no x igual a 0. E ele quer saber o valor de A. Pessoal, se a função já é contínua, é porque já foi satisfeito exatamente isso. Ó. Então, o limite de f, quando x tende a 0, foi igual ao f de 0. Isso já aconteceu. Ok? Isso já aconteceu. E aí observe, quem é o f de 0? É quando x é 0, mas quando x é 0, o f de 0 deu cosseno de A. Então, eu tenho que fazer o limite da função, que é essa função aqui, para quando x não é 0, e igualar com cosseno de A. Tá bom? Então, antes de fazer isso, porque se a gente jogar o 0 lá, a gente fica 0 sobre 0. Então, a gente tem que arrumar aquela função trigonométrica. Então, nós temos tangente de x, note. Então, tangente de x sobre o seno de 2x vai ser igual. Quem é a tangente? É o seno de x sobre o cosseno de x. Tudo isso dividido pelo seno de 2x. Mas quem é o seno de 2x? É 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Pessoal, tudo que eu estou colocando aqui são relações trigonométricas que foram estudadas lá na disciplina de Elementos 1. Tá? Em Elementos 1 nós estudamos tudo de função, inclusive as funções trigonométricas. Então, tudo isso nós temos que resgatar. Se ficou perdido, se alguém esqueceu, tem que resgatar lá atrás para lembrar dessas relações trigonométricas, tá bom? Continuando, então, conserva a primeira fração, que é o seno de x sobre o cosseno de x, vezes o inverso dessa função. Então, fica 1 sobre 2 vezes o seno de x, cosseno de x. Então, cancela o seno daqui com o seno daqui. Fica 1 sobre 2 vezes, aí o cosseno vezes cosseno ao quadrado de x. Agora a gente vai fazer o limite. Então, o limite
de f de x, quando x tende a zero, você está aplicando o limite quando x tende a zero na função 1 sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Ok? Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de zero. Então, fica 1 sobre 2 vezes o cosseno de zero é 1 ao quadrado. Portanto, isso aqui é meio. Só que, lembra que esse limite ele é cosseno de A. Portanto, o cosseno de A é igual a meio. Aí a pergunta é, olhando aqui no ciclo trigonométrico, onde é que o cosseno dá meio? Vou apagar aqui esse ciclo trigonométrico, ficou bem ruim. Então vamos lá, pessoal. Olhando aqui no ciclo trigonométrico, então fica o seguinte. Onde é que o cosseno dá meio? Ele dá meio, como ele é positivo, ele dá meio em π sobre 3, que é 60 graus. E outro fato onde ele é positivo no quarto, né? Porque lembra que esse eixo aqui que é o eixo dos cossenos, ó. Tá? E esse eixo aqui é o eixo dos senos. Então, positivo no cosseno é o primeiro e o quarto. Aí esse aqui é π sobre 3, aqui é o complemento, ou seja, 360 tirando 60. 300, que é 5π sobre 3. Portanto, já que eu estou querendo resolver, o meu A ele pode ser π sobre 3, ou o meu A pode ser 5π sobre 3. Ambos, tanto esse aqui quanto esse aqui, você ainda precisa somar mais 2kπ, né? Esse k pertencente aos inteiros. Por quê? Porque se der π sobre 3 e ele der uma volta completa, que é 2π, vai cair novamente π sobre 3 mais 2π. Mas se ele for aqui 300 graus, onde é que ele cai de novo nesse ponto? Quando ele der uma volta completa. Mas ele pode dar 1, 2, 3, quantas voltas ele quiser. Como também ele pode dar voltas negativas. Por isso a importância desse k aqui. Ok? Então, essa é a solução. Esse é o A do meu problema, né? E aí a gente fica por aqui. Espero que todos tenham absorvido todo o conteúdo. O conteúdo de cálculo é extenso. O conteúdo, você viu que limites foram muita coisa a serem aprendido. Então, vocês precisam estudar, precisam pegar o material que está postado no Ava, todas as minhas aulas, mais as aulas que eu sinalizei lá do YouTube, né, do professor Paulo Pereira, também aulas muito boas referente a cálculo, e refazer as questões para que vocês tenham um bom desempenho. Bom, pessoal, bons estudos, e a gente se vê agora até a unidade 3. Um abraço, tchau, tchau.